da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim que nós começamos a oração da manhã, na abertura da Bíblia, o trecho que me veio foi Mateus 9, 35. E eu queria que você pegasse comigo Mateus 9, 35. E eu fui percebendo, pelo decorrer da oração da manhã, que era isso mesmo que o Senhor queria fazer. Ele já está fazendo em nós. E eu creio mesmo que pela unção da palavra, que pela força da palavra, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Vamos tomar Mateus 9, 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Até se você olhar para trás, os capítulos 8 e depois o capítulo 9 de São Mateus, você vê que é isso mesmo, o ministério de Jesus na Galileia, a sua terra. E ele vai passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, realizando ali as suas maravilhas e pregando o Evangelho. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. As duas coisas. Jesus passava pregando o Evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Não só pregava e também curava todo mal e toda enfermidade. Não só curava, mas também pregava o Evangelho do reino. Na verdade, para Jesus era uma coisa só. Pregar o Evangelho e fazê-lo realizar-se era uma coisa só. Realizar as curas imediatamente a partir dos prodígios que ele fazia. Pregar a palavra, anunciar o reino de Deus era uma coisa só. Ele passava em todas aquelas cidades e aldeias realizando isso. Leia comigo agora o versículo 36, juntos. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelhas sem pastor. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão. E eu explico sempre que essa palavra compaixão vem do verbo compadecer-se. E o que é compadecer? É padecer junto, é sofrer junto. Jesus vendo aquela multidão, Jesus se aproximando daquele povo, aquele seu povo, vendo a situação dele, de ovelha sem pastor, portanto machucada, ferida, desorientada. Aquela gente estava assim, vendo a situação daquela gente. Jesus sofreu com o seu povo, sofreu com ele. Daí a expressão compadecer-se. Jesus ficou tomado de compaixão. Uma coisa é você ter dor, outra coisa é você estar tomado pela dor. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele ficou tomado de compaixão, porque aquela multidão estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. O que o Senhor me manda dizer é que hoje, olhando para nós, Jesus está vivendo a mesma coisa. Jesus aqui no meio de nós, vendo a cada um de nós, olhando a nossa situação real de cada pessoa e vendo-nos em conjunto, como povo de Deus, como amados seus, como queridos seus, como ovelhas dele. Jesus se enche de compaixão.
Jesus se enche de compaixão. E é claro, Jesus não fica apenas no compadecer-se. Jesus imediatamente, vendo a nossa situação, Ele já entra em ação, para realizar aquilo que Ele quer. Eu fico assim encantado. Tatá me acaba de informar que Dom Fernando está no nosso meio. Deus é providencial. Na hora que eu estou anunciando que Jesus olha para a multidão e se compadece dela e entra em ação, Ele entra nesse ginásio através de um apóstolo, através de um continuador dele. Porque nós sabemos, graças a Deus, que cada bispo na sua diocese é o apóstolo. E Dom Figueiredo é o primeiro a confirmar isto. Claro, com toda humildade, cada bispo se sente muito pequeno. Ele é o apóstolo, ele é Mateus, ele é Filipe, ele é André, na própria diocese. Nós o acolhemos com muito carinho, é claro. O nosso jeito brasileiro é aplaudir, e pedimos mesmo que Dom Fernando venha, já nos diga uma palavra. Muito obrigado. Deus de paz. Eu também. Eu vou continuar. Ele está assumindo hoje a orientação espiritual do Estado de São Paulo. Ai, que bom. Entendeu? Eu quero ver a confirmação da Assembleia dos Bispos. Um bom dia a todos, né? Com alegria a gente está aqui nesse encontro estadual da Renovação Carismática Católica e ouvindo o Padre Jonas, né? As poucas palavras que eu ouvi, essas palavras foram até o profundo do meu coração. A gente agradece sempre essa presença amiga dele, essa palavra inspirada que ele tem para todos nós, lendo essa palavra inspirada por excelência, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Jesus se compadece. Eu creio que, Padre Jonas, quando a gente fala da renovação carismática, nós devemos falar também, cada um de nós deve ter um coração que se compadece. Acho que isso é muito importante no mundo de hoje. Há muito coração duro, fechado, trancado, indiferente para com seu irmão, para com a sua irmã, para com o outro. Jesus tem um coração compassivo, portanto um coração amoroso, tem um coração delicado para com aqueles que vão até Ele. Que nós também tenhamos esse coração, um coração que se compadece, e um coração que se compadece vai até o outro, sente o irmão e faz com que esse irmão se erga, se eleve. Ainda ontem nós tivemos a reunião dos coordenadores da Renovação Carismática na Diocese de Santo Amaro, e eu dizia para os coordenadores, uma palavrinha breve, não sou de falar muito não, isso eu deixo aos mais inspirados, mas eu dizia que a Renovação Carismática, graças a Deus, cresceu e cresceu bastante em Santo Amaro. Nós temos 55 paróquias, dessas 55, 51 tem a Renovação Carismática. O número cresceu bastante, isso nos alegra, e vocês ficaram tão satisfeitos que bateram palmas, mas creio que haja algo também muito precioso para nós e que devemos envidar esforços, que é crescer não só em número, mas que cada grupo se solidifique. E eu dizia em duas linhas, uma sem dúvida é a oração.
A oração que não é só oração oral, formal, a oração que vem do coração, mas essa oração sentida, a gente até diria pelo Evangelho, esta oração compassiva, que vibra no interior, na comunhão com este Deus que nos toca, esse Deus que nos ama, esse Deus que toma o nosso coração e coloca junto ao seu. Aí a oração vai ser essa força que leva à comunhão, à unidade, que leva cada um da renovação, seja no grupo, mas mesmo longe do grupo, aonde quer que ele esteja, tenha uma atitude orante, uma atitude de oração. E a atitude de oração é uma atitude de alguém que se coloca nos horizontes amorosos de Deus. Então, a nossa renovação, os grupos crescerem, se solidificarem interiormente, isto não podemos jamais esquecer. Graças a Deus o número aumenta, mas que também com o número aumentando, haja esse crescimento interior de cada grupo e de cada pessoa. E mais ainda, não só a oração, preciosíssima, o principal, essa comunhão com Deus, mas que haja também em cada um essa dimensão do perdão. Um saber perdoar o outro. Perdoar é ir ao outro. Muitas vezes nós temos, eu sei que aqui não, Padre Jonas já me sussurrou no ouvido, aqui todos que estão aqui são santos, né? Mas nós encontramos às vezes em grupos de igreja, cá, lá e acolá, aquilo que se chama, o que é isso? A fofoca. Acontece uma coisa aqui, logo já conta para outra pessoa, o outro já conta para lá e assim vai indo. E se forma, às vezes, aquele mal-estar. Se cria algo que indispõe os outros contra alguém. Se temos alguma coisa, se realmente surge algo, que nós sejamos o primeiro, antes de mais nada, a ir ter com o irmão, como diz o Evangelho, irmos lá. Por quê? Porque eu não quero a destruição dele, eu não quero o mal do meu irmão, eu não quero que ele seja diminuído. Mas o que nós queremos do irmão? Que ele cresça, que ele se santifique, que ele seja melhor, que ele seja transformado. É isso que nós queremos. Por isso a primeira coisa que nós vamos fazer é ir ao irmão ou à irmã, falar no perdão, na bondade, não como juiz, dedo em riste, julgando, não, mas nós vamos até ele e ali abrir o coração, para que ele, ouvindo, se corrija, seja exortado, que nós, um e outro, sinta dentro de si o que significa estar na misericórdia e no perdão de Deus. Aí as pessoas vão se sentir mais unidas, haverá mais franqueza e haverá, sem dúvida nenhuma, um crescimento no amor de Deus. Isto que precisamos. Precisamos que os grupos cresçam, se multipliquem, mas também que cada vez mais cresça esta vida de Deus em cada grupo, para que assim cada grupo e cada pessoa, cada membro da renovação, seja este arauto vivo, esse testemunho vivo, de quem? De si mesmo? Não. De quem? De Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Deus compassivo.
é aquele coração amoroso que o Padre Jonas está buscando transmitir a cada um de nós. Por isso é com alegria que eu estou aqui nessa manhã. Vim aqui a pedido de toda a direção da Renovação Carismática aqui do estado de São Paulo. Eles estão solicitando que eu, como bispo, acompanhasse a Renovação Carismática no estado de São Paulo. Eu dizia que, no entanto, já foi dito ao bispo presidente do SUUM, que é o Dom Quaike, Eduardo Quaike, mas que aguardaríamos a reunião de setembro, onde todos os bispos do estado de São Paulo estarão reunidos em Itaici, para que aí então possamos apresentar, conversar e realmente ver como este convite é acolhido dentro do próprio episcopado. Mas a gente já de antemão agradece e estamos unidos, não só nesses encontros ou neste encontro, mas que estejamos sempre unidos na oração, sempre unidos neste amor compassivo de Jesus, que estejamos sempre unidos sob o perdão e a misericórdia do nosso Deus. Muito obrigado. É claro que nós ficamos muito contentes, porque você vê o que Jesus disse, o que o Evangelho está dizendo. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Deus está nos dando um presente. Deus está dando alguém que venha pastorear aqui no estado de São Paulo a renovação. Nós da renovação reconhecemos que precisamos ser pastoreados. Reconhecemos sim. Diga aos nossos bispos do estado de São Paulo, a renovação reconhece que ela precisa ser pastoreada. Não é que os nossos bispos não pastoreiem, mas com tantos trabalhos, nós precisamos de alguém que mais de perto olhe para a renovação. Alguém que mais de perto se compadeça dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Que alguém como pastor nos corrija, que alguém como pastor nos coloque na trilha, que alguém como pastor nos mostre as pastagens boas e nos tire das pastagens venenosas. Alguém que, vendo a água boa, nos leve para lá e evite que nós continuemos tomando águas estragadas, águas que estão em cisternas e não em fonte. Que Deus conceda à renovação um bom pastor dessa forma. E se é realmente o Senhor, nós vamos ficar muito contentes. Deus abençoe. Muito obrigado. Desde já, Dom Figueiredo. Gente, eu retomo dizendo que Jesus, olhando para nós que estamos aqui agora, Ele tem compaixão de nós. Ele se compadece, Ele está tomado de compaixão, porque Ele nos escolheu, Ele nos colocou por causa do nosso povo, Ele nos colocou à frente de muita gente, Ele nos colocou nos grupos de oração, Ele nos colocou nas várias pastorais das nossas paróquias, porque eu sei que todos são muito ativos. Deus nos colocou em trabalhos apostólicos, mas Ele está vendo que nós mesmos estamos muito machucados, muito feridos, como está aqui, como ovelhas sem pastor. Ele vê o nosso coração apertadinho, Ele vê como nós andamos desorientados, Ele vê a secura que existe em nós, Ele vê. E Jesus, cheio de compaixão, vendo-nos. Agora esqueça do plural. Isso não é intimismo, isso não é egoísmo. É que nós agora assumimos a responsabilidade de doente. Assim como o doente tem que assumir com responsabilidade que ele é doente e por isso ele precisa de tratamento, precisa de cuidados. Nós agora reconhecemos, eu preciso.
Eu preciso ser tratado por Jesus, o pastor. Eu preciso ser curado por Jesus, o pastor. Eu preciso. Diga comigo, até batendo no seu coração, eu preciso de Jesus. Eu preciso dos cuidados de Jesus. Eu necessito de Jesus, o bom pastor. Eu trago muitas feridas, muitas machucaduras. Jesus olha para o meu estado, para a minha situação interior, e Ele se compadece de mim. E eu reconheço, eu preciso de Jesus, o bom pastor, da cura de Jesus, de uma longa terapia de Jesus. Vem, Jesus, cuida de mim. O Senhor é o meu pastor. Eu sou a sua ovelha, machucada, ferida, desorientada, mas que hoje precisa e quer. Vem, Senhor Jesus. E saiba, porque você está reconhecendo, reconheça mesmo do fundo do coração. E porque você está pedindo, o Senhor está vindo. Sabe, gente, tudo isso foi acontecendo durante a oração da manhã. O Nelsinho estava aqui conduzindo a oração e percebeu. Eu estava lá atrás na retaguarda, percebendo. O Senhor mostra corações muito machucados, muito feridos. Estamos trabalhando para os outros, estamos trabalhando com os outros, estamos, graças a Deus, mas muito machucados, muito feridos, muito necessitados, muito secos. Jesus sabe que há culpa e que nem sempre há culpa. Jesus sabe que às vezes nós é que acabamos entrando por caminhos errados por culpa nossa, mas Jesus sabe também que muitas vezes não foi por culpa nossa, mas de qualquer maneira Ele percebe que nós estamos precisando. Eu estou precisando, você está precisando. E o que é que Jesus faz? E aí que está o remédio de Jesus. A maneira de Jesus cuidar das suas ovelhas é derramar o seu Espírito Santo. Eu quero dizer a você, gente, não é mania não. Não é que nós, renovação carismática, mexemos e queremos cair de novo no derramamento do Espírito, queremos cair de novo no batismo do Espírito. Não, é um reconhecimento de que a provisão do Senhor para nós nesses tempos é justamente o derramar do seu Espírito. E eu começo desde agora a bendizer a Deus por aquilo que o Senhor mesmo inspirou a Dom João Evangelista Martins Terra, Dom Terra, que vivia aqui em São Paulo como padre jesuíta. Depois foi feito bispo lá de Recife. E interessante, lá em Recife, como bispo auxiliar, ele ia aos grupos de oração, ele ia a dias de louvor, ele ia a encontros como este e participava. Dom Terra ficava lá, sentadinho, escutando, vendo tudo, participando, acompanhando as orações. Claro, várias vezes convidado, ele falou, fez palestras, gostava de fazer palestras quando solicitado. E com isso tudo, ele foi entrando dentro da renovação. Ele já era um grande teólogo, um grande exegeta, grande mesmo, reconhecido no Brasil e no exterior. Mas como pastor, ele estava lá, no meio das ovelhas. Ele estava lá também no meio da renovação. E juntando justamente o seu conhecimento, o conhecimento que Deus lhe deu, da palavra de Deus, como grande exegeta, como grande biblista, colocando a doutrina da igreja, porque ele é um grande teólogo, graças a Deus, e colocando agora a sua prática de pastor, que ia para o meio do povo, ele escreveu esse livrinho, se pode chamar realmente um livrinho, mas que precioso, é igualzinho esses frasquinhos de perfume, mas de perfume bom mesmo, e que se chama Carismas em São Paulo. E o que eu quero dizer é que nesse livrinho, o Dom Terra vem dizer para nós que
ele chama mesmo de o batismo no Espírito Santo. É uma graça tão grande, é uma graça tão extraordinária, que é capaz de mudar a nossa vida, que é capaz de transformar a nossa vida, porque ele afirma, é uma graça especial, é uma graça extraordinária, e mais ainda, que ele diz que Deus hoje está derramando sobre a igreja, e derramando sobre a igreja, está derramando sobre grupos, está derramando sobre pessoas. Quando ele fala sobre grupos, é sobre paróquias, é sobre congregações religiosas, é sobre seminários, é sobre casas religiosas, é sobre pastorais. O Senhor está fazendo isso e está querendo fazer isso. E para fazer isso, Ele derrama o seu Espírito Santo sobre cada pessoa. Então Terra afirma aqui que as transformações que Ele está fazendo são tão grandes como aquela que Ele fez com Paulo, que ainda se chamava simplesmente Saulo, perseguidor dos cristãos, que ia indo para Damasco, para perseguir os cristãos, para prender os cristãos e levá-los presos de volta para Jerusalém, que se encontra com Jesus no caminho de Damasco, mas só se encontra, só ouve Jesus ali. Quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus não faz nada com ele ali, podia fazer, mas não fez. Manda que ele entre na cidade de Damasco e diz que lá em Damasco ele vai encontrar-se com Ananias, um homenzinho cristão, cheio do Espírito Santo, de Damasco, e que ele é que vai fazer, ele que vai dizer o que ele, Jesus, quer de Saulo. Ao mesmo tempo, Jesus se apresenta a Ananias, e Ananias, com muito espanto, porque até explica para o senhor não sabe quem ele é, o perseguidor que ele é, mas Jesus insiste, vá, ele vai ser um instrumento escolhido para mim. E Ananias vai, Ananias chega, impõe as mãos sobre ele e diz, irmão Saulo, esse Jesus que te apareceu no caminho para Damasco, me mandou aqui, para te impor as mãos, para que recobres a vista e para que sejas cheio do Espírito Santo. E as duas coisas acontecem. Não somente ele recobra a visão, que tinha perdido quando encontrou-se com Jesus ali no caminho de Damasco, mas também e principalmente ele fica cheio do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito Santo faz com que ele logo ali em Damasco, está aqui nos Atos dos Apóstolos capítulo 9, só não vou pegar agora com você, ele já começa a proclamar que Jesus era o Cristo, já começa a discutir com os escribas, com os fariseus, com os doutores, começa a pregar para aquele povo que Jesus era o Cristo, ao ponto de todo mundo ficar espantado, mas não era ele que tinha vindo para cá para perseguir os cristãos, e agora ele está pregando sobre Jesus Cristo. Explica Dom Terra, a graça que se chama ser batizado no Espírito Santo, ela é tão grande, ela é tão extraordinária, é uma graça tão especial que faz transformações desse tipo. E ele diz, hoje estamos precisando, hoje as pessoas precisam, e Deus está dando a provisão necessária. Esse Deus que não deixa de dar a graça necessária, está dando esta graça hoje à igreja. E Dom Terra é muito específico, dizendo que está dando à igreja, ele quer dizer que está dando a toda a igreja, mas dando a toda a igreja não é assim em multidão, ele está dando esta graça para cada um, para cada um. Você pode até ficar admirado diante disso, mas eu receber essa graça, e quanta gente mais importante, quanta gente mais crescida, quanta gente mais estudada, quanta gente que já trabalhou muito mais na igreja, mas eu receber essa graça. Gente, está acontecendo aquilo que o próprio Jesus disse, eu te bendigo, ó Pai, porque revelaste essas coisas, porque escondeste essas coisas aos sábios, aos prudentes, aos inteligentes, aos sábios deste mundo, e as revelaste aos pequeninos. Eu te bendigo, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi por isso que ele acabou derramando o seu Espírito Santo em nós.
Mas, e aí, o ponto mais importante, hoje, durante esse encontro, e já agora neste momento, já agora nesta manhã, o Senhor quer mais uma vez derramar o seu Espírito sobre nós. Então Terra afirma isso, que essa graça que se chama ser batizado no Espírito Santo, não é uma graça que se recebe uma vez e terminou. Até ele afirma, pelo contrário, nós precisamos que o Senhor envie o seu Espírito várias vezes sobre nós. E cada vez que o Senhor quer fazer coisas novas na nossa vida, é preciso que nós recebamos essa graça. E o Senhor está disposto a derramar esta graça sobre nós. Claro, em toda a graça acontece isso. O Senhor que dá a graça, mas nós que nos abrimos. Nós que recebemos. São necessárias as duas partes. Deus que dá e a gente que recebe. A gente que está pronto, a gente que está preparado, a gente que acolhe, a gente que quer. Senão a graça não acontece. E eu lhe digo, hoje, neste encontro, o Senhor, conhecendo a sua situação concreta, o como você está, Ele está derramando sobre você. Ele está querendo derramar sobre você o seu Espírito Santo. Até eu me corrijo, eu volto àquilo que eu falei antes. Não somente Ele está querendo, porque Ele está querendo, Ele está derramando o seu Espírito sobre nós. Ele está derramando o seu Espírito sobre você, hoje, já nesta manhã, por causa justamente da sua situação, porque Ele ama você, porque Ele escolheu você, porque Ele tem uma missão para você, porque Ele viu que você está trabalhando por Ele, porque Ele viu que você está lutando por Ele, porque Ele viu que você está lutando contra o pecado, porque Ele viu tudo isso, mas também justamente nesse trabalho, nesta luta, Ele viu que você se machucou, que você se feriu. Ele vem agora em seu auxílio e Ele vem lhe trazer esta graça que é necessária a você agora, o derramamento do seu Espírito. Não deixe para depois. Diga agora do fundo do seu coração: sim, Senhor, eu preciso. Sim, eu reconheço o que eu necessito. Necessito do teu Espírito, de um derramamento novo do teu Espírito Santo. Eu preciso dessa graça especial, desta graça extraordinária. Derrama sobre mim, Senhor, agora, o teu Espírito Santo. Eu quero e peço, porque eu preciso. Amém. Sabe, porque o Senhor, vendo a sua situação, eu sinto aqui muita gente machucada, mas machucada mesmo, na sua sexualidade. Não estou de dedo levantado te acusando, não. Pelo contrário, estou dizendo que graças a Deus, você veio para o Senhor, você está trabalhando na igreja, você está dando o melhor de você. Mas infelizmente nós fomos vítimas da tentação, do mundo, do pecado. No nosso passado fomos. Haja visto o que aconteceu conosco homens. Em geral, nós homens fomos aprender as coisas da sexualidade na rua. Fomos aprender com as experiências que os moleques da nossa idade nos passaram, que os moleques maiores do que nós nos passaram. Desculpe, fomos aprender isso na base da sacanagem, na base da bandalheira. Até o nosso aprendizado a respeito de sexo foi errado. A nossa visão de homens a respeito da mulher foi uma visão totalmente distorcida. Infelizmente também a nossa visão a respeito de casamento, de matrimônio foi distorcida.
por tudo aquilo que nós aprendemos da sexualidade. Dizendo isso, ninguém de nós está dizendo que o sexo é errado, que o sexo é só pecado. Não, pelo contrário, a beleza do que Deus fez, fazendo-nos homens e mulheres sexuados. Portanto, homens, mulheres, o masculino, o feminino, Deus confiou a nós a transmissão da vida. Nós somos co-criadores, somos participantes. Deus nos fez participantes do seu poder de criação através da nossa sexualidade. Muito obrigado. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Mas justamente porque Deus nos deu esta coisa tão linda, a tentação veio, e a tentação aproveitou do mundo, a tentação aproveitou da mentalidade corrente, aproveitou das músicas, aproveitou das novelas, das revistas, dos pôsteres, para distorcer totalmente em nós. E veja, estou falando agora de nós homens, porque sem dúvida nós somos os mais machucados. Sem dúvida, nós somos os mais machucados. Vocês mulheres não nos tomem apenas como maus, como brutos, como sujos, não. Até mesmo se nós fomos assim, foi porque infelizmente o mundo judiou demais de nós. O mundo amarfanhou a coisa linda que era a nossa sexualidade de homens. E o mais impressionante é isto, porque nós aprendemos isso, e aprendemos dessa forma, e começamos a viver a nossa sexualidade de forma errada, já naquelas experiências de criança. Lá no fundo, nós sentíamos que estava errado, que não era isso. O nosso coração nos mostrava que não era assim, que não era por aí. E por isso, imediatamente, nós homens começamos a ficar com vergonha de Deus. Verdade ou não é? Nós homens começamos a ficar com vergonha de Deus. Com vergonha e com medo, igualzinho o que aconteceu lá no pecado original. Com vergonha e com medo, e já começamos a nos esconder de Deus. Nós não tínhamos cara de rezar bem, porque nós sabíamos das coisas erradas que nós fazíamos com os nossos colegas, com os moleques da nossa idade. Ou até mesmo que nós éramos vítimas de outros rapazões maiores do que nós. Com isso, infelizmente, nós fomos deixando igreja. Nós não tínhamos coragem de comungar, graças a Deus, mas também tínhamos vergonha de nos confessar. Pelo menos de nos confessar muitas vezes, confessamos-nos algumas vezes, mas depois a gente continuava, a gente errava. E fomos deixando a oração, deixando a igreja, deixando a comunhão, deixando a confissão, deixando Deus. E cada vez mais com vergonha de Deus, e cada vez mais com medo de Deus, e justamente sem força, nós erramos mais. Chegamos à nossa meninice grande, chegamos à nossa adolescência, chegamos à nossa juventude. Aconteceram muitos estragos, mesmo que não tenham acontecido grandes estragos, mas infelizmente lá para trás já ficou a machucadura, e de um modo especial o distanciamento de Deus. Verdade ou não é? Muitas pessoas se casaram, muitos homens se casaram, mas nesta situação. Entraram pela sua vida agora de esposos, de pai, mas carregando isso para trás. Carregando isso para trás. Graças a Deus tivemos o momento da nossa conversão, tivemos. Viemos para o Senhor, nos entregamos ao Senhor. Começamos a trabalhar para o Senhor, recebemos mesmo o batismo do Espírito Santo. Deus veio e nos batizou com o seu Espírito Santo, mas infelizmente essas coisas ficaram para trás, nós não fomos curados. E por isso, por causa das machucaduras, por causa das feridas, por causa dos enfraquecimentos que ficaram em nós, nós homens sentimos muitas dificuldades. Muitas. São os pensamentos, são as ideias, é a fantasia, são os desejos, é o nosso olhar. É uma guerra ao nosso derredor.
E o Senhor vê como a gente luta e como a gente continua se machucando. A gente não quer, mas acaba sentindo tudo isso, passando por tudo isso. E o Senhor está tendo hoje compaixão de nós. O Senhor está tendo compaixão de nós hoje. Gente, eu sinto que o Senhor quer hoje, nesta manhã, derramar o seu Espírito Santo de maneira extraordinária. Claro, todo derramamento ele é extraordinário. Ele quer derramar hoje desta forma, de maneira extraordinária, para lavar-nos a todos. Mas eu estou dizendo agora para lavar-nos a nós homens, meu irmão, para lavar a sua mente, para lavar o seu coração, para romper com o seu passado, para curar as feridas que ficaram, para curar você de todos os erros que foram sendo acumulados pela sua vida fora, os erros de agora. E hoje você é tentado. E como nós somos tentados hoje? Hoje a tentação está terrível. Casados e solteiros são tentados. Não são só solteiros não, os casados também. E é claro, nós padres também. A tentação está sendo cruel. E a maior tentação hoje é pelo campo da sexualidade. Eu não estou dizendo que o único pecado seja o pecado da sexualidade, não. Há pecados até mais graves do que a sexualidade. Só que o que acontece é que quando ele nos pega, é como quando, deixa eu falar como homem aqui, alguém dá um chute na gente naquele lugar e você perde toda a força, é verdade ou não é? No futebol, não é? No futebol, no basquete e tal, num jogo qualquer. O pessoal te atingiu ali, você perde toda a força. Gente, o diabo faz da mesma forma no psicológico e no espiritual. Quando ele nos atinge ali, desculpa falar mais uma vez, mesmo que seja uma bobagem, uma tolice de masturbação, ou de um mau pensamento que passou, um olhar cobiçoso, ele derruba a gente direitinho. Mesmo você que já é coordenador, você que é pregador, você que recebeu de Deus dons, carismas, e você usa, mas o bandido, o covarde do inimigo vem e atinge a gente lá justamente, a gente perde toda a força. E volta aquela marca antiga da vergonha de Deus, do medo de Deus, do afastamento de Deus. E lá está o líder de novo, né? É líder, pregador, homem cheio do Espírito, homem que é usado por Deus nos dons, homem que trabalha, mas que foi como que nocauteado. E o pior é a vergonha que ele sente. O pior é o medo de Deus que ele sente. E hoje o Senhor quer pôr um fim sobre tudo isso. De modo especial você, homem, que está sentindo que a coisa pegou justamente no veio, que aí está o seu problema, que aí está a sua situação. Abra-se mesmo, queira mesmo. O Senhor quer derramar o seu Espírito hoje de maneira extraordinária para lavar você, porque você sabe, existe chuvinha e é boa essa chuvinha. Existe chuva, existe certas ocasiões que há aquele aguaceiro, certos tipos de chuva de verão que inunda mesmo. Nós estamos aqui justamente na região do Pacaembu. Você sabe, né, dos estragos que já foram feitos dessa região aqui por essas chuvas torrenciais que acontecem em certos tempos em São Paulo. Gente, o Senhor hoje está querendo derramar uma chuva desse jeito, para lavar tudo, para levar tudo isso de enxurrada longe, 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 longe de você. Mas saiba, não é somente para nós homens. Enquanto eu falava para os homens, certamente você que é mulher percebeu tudo. Quantas machucaduras em você também. Como você acabou sendo vítima lá no seu passado, nos seus tempos de menina, nos seus tempos de mocinha, quer com as suas colegas, quer também com os rapazes. Como você até na inocência, na ingenuidade, entrou por tantos caminhos e se machucou. E se machucou. E como ficaram as marcas? E como ficaram as marcas? Em geral, vocês mulheres são as mais machucadas, também porque Deus as fez mais delicadas. Nós homens não, nós somos mais abrutalhados. Tem que ser um golpe muito forte assim para derrubar a gente. E recebemos, claro. Mas vocês
são mais delicadas, Deus as fez mais delicadas. Então vocês se machucam muito mais. Gente, quanta mulher machucada na sua sexualidade, quanta mulher envergonhada, quanta mulher com sentimento de culpa, quanta mulher que não se perdoou ainda coisas da sua infância, coisas da sua adolescência, quanta mulher que não se perdoou ainda coisas que aconteceram no namoro, quanta mulher machucada agora no casamento, por aquilo que o marido fez, por aquilo que o marido quer fazer, pela forma que o marido quer. Quanta mulher machucada, porque nesse negócio de hoje, amanhã e depois, a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8h30, foi recebendo aquela enxurrada também. E você pensava que não ia te fazer nada, mas mexeu com a sua cabeça, mexeu com o seu coração. Você hoje tem tentações que você não imaginava que teria. Você tem hoje desejos que você não imaginava que teria. Você hoje tem impulsos, ideias loucas que passam pela sua cabeça, que você não imaginava que teria. E o Senhor quer hoje, porque Ele ama você, porque Ele escolheu você, porque derramou o seu Espírito em você, porque Ele colocou você à frente, porque Ele deu a você ministérios, porque Ele confiou a você missões, trabalhos, porque você, graças a Deus, acolheu e aceitou, mas você tem sido vítima. O Senhor quer hoje derramar esta graça especial, de um derramamento do Espírito Santo, minha filha, minha irmã, para derramar sobre você esse Espírito para lavar tudo, e eu repito, não é uma chuvinha, não é uma chuva, é graças a Deus hoje uma enxurrada, mas uma enxurrada mesmo, uma daquelas chuvas torrenciais, tipo chuva de verão, para lavar você inteirinha. Eu sinto que não é só na sexualidade, mas homens e mulheres que eu sinto aqui agora muito decepcionados no casamento, decepcionados no namoro, decepcionados no amor, muita gente decepcionada no amor, e é ruim isso, você não imagina. Você é líder, você está à frente, você foi ministeriado, mas humanamente você está decepcionado. Eu sinto muito pai e muita mãe decepcionado. Eu sinto muito casado, marido e mulher, decepcionado até com o próprio casamento, decepcionado com a pessoa com que você se casou. E se não é com a pessoa, com as coisas que aconteceram no seu casamento, isso tem pesado. E sabe, o Senhor está querendo hoje, com esse derramamento do Espírito Santo, te lavar totalmente, te transformar, fazer em você aquela mudança que Ele fez em Saulo. Graças a Deus, de Saulo transformou em Paulo. É esta graça, essa graça que vem acompanhada de libertação, de cura. Eu sinto muitos corações de homens e de mulheres muito ressentidos, muito magoados, e dizendo isso eu não estou de dedo levantado para você, não. Estou dizendo que justamente você ficou magoado, ressentido, ressentida, magoada, por causa das coisas que aconteceram. Coração é coração e a gente sente. Só que infelizmente a gente acabou não tirando aquele espinho, pelo contrário deixou, infeccionou, e como não foi um espinho só não, foram muitas coisas que aconteceram. Você já imaginou se você tivesse 5, 6, 7, 8, 9, 10 espinhos espetados na sua mão, e todos eles infeccionando, porque infecciona mesmo? O Senhor me mostra corações assim, e hoje o Senhor quer pôr um fim a isso, pelo derramamento do seu Espírito. Eu sinto também muita gente de Deus, muita gente de igreja, que quer lutar pela igreja, que lutou na igreja, que lutou nos grupos, que lutou nas pastorais, mas também muito decepcionada com a igreja, com pessoas de igreja. Gente, estou falando assim, desculpa falar dessa forma, com coração de pastor. Ainda mais como Deus trouxe Dom Figueiredo, chegou aqui e tal, me botou na cancha de novo. Graças a Deus, estou dizendo isso, é um testemunho. O Senhor está colocando em mim um coração de pastor, está me dando a graça de eu sentir
o que ele, Jesus, está sentindo. Claro, desse tamanhinho assim, enquanto Jesus sente, mas eu estou sentindo isso, é o que eu estou dizendo, não estou dizendo por dizer, não estou dizendo da minha cabeça, não. Graças a Deus, Ele me mostra pessoas muito machucadas com a igreja, com pessoas de igreja, com instituições de igreja, com movimentos, com pastorais, porque ficaram decepcionados com isso, com aquilo, guardaram, não conseguiram se libertar, não tiveram a força de perdoar, não receberam cura disso. E claro, mágoa com a igreja, ressentimento com a igreja, é muito ruim, e pesa sobre a gente, porque você está na igreja, você está trabalhando com a igreja, mas ao mesmo tempo você deixa eu ser bem concreto. Posso falar, Tata? Num dos últimos, não nesse, num outro congresso em Aparecida, Tata reconheceu que precisava e veio conversar comigo e pediu que eu rezasse por ele. Porque o Tata, esse jeitão, até o vozeirão dele, vocês o conhecem pelos congressos e tal. E ele vai mesmo, que nem aquela marreta da qual falou o Nelsinho, na qual está escrita unção, mas não deixa ele ser marreta, né? E vai batendo e vai abrindo pista. É na diocese dele, é na região dele lá em Minas Gerais, é na renovação no Brasil. E gente, quando eu rezei pelo Tata, eu fui sentindo um coração tão ferido, tão machucado com a igreja, com situações de igreja, de padre, de renovação, de pessoas, né? E por isso também um coração tão decepcionado, machucado, que dava dó, gente. A expressão era essa, dava dó. Eu chorei junto com o Tata, verdade ou não é? Lá numa salinha, lá em Aparecida. Chorei junto com o Tata, dizendo: Tata, não dá, o Senhor quer curar você, Tata. Porque você inclusive está nessa situação toda. O Tata passou por uma situação muito ruim, inclusive física. O Tata quase pifou do coração. Eu falei: mas não era para menos, não era para menos. Qual é o coração físico que aguenta um negócio desse? Você está dando tudo pela igreja, você está lutando na renovação, você está lutando lá na sua cidade, você está lutando lá na sua diocese, você está indo pelo Brasil para fazer essas coisas, e ao mesmo tempo com as coisas que aconteceram, com os fatos que se deram, fatos todos concretos, você acabou se machucando aqui, machucando lá, decepcionando aqui, você está ferido, você está magoado, você está ressentido, não dá. Você trabalha pela igreja e ao mesmo tempo, enquanto você trabalha pela igreja, tem tudo esse chumbo puxando você para baixo. Não tem coração que aguenta. E o que eu disse para ele? Você precisa de um novo batismo no Espírito Santo. Daquele jeitinho que eu vi você receber lá em Itaici, naquele primeiro encontro. Verdade ou não é? E nós pedimos juntos. Mudou ou não mudou, Tata? Até o seu coração físico, né? Tata não teve mais aqueles problemas de coração e quase pifou. Quase pifou. Fiquei com dó, porque eu conheço muito a esposa dele, que também era jovenzinha naqueles começos nossos lá. Porque de uma hora para outra ela podia perder o Tata. Mas por que, gente? Por causa justamente de tudo isso que a própria tentação põe na gente para nos impedir. O Senhor não queria, o Senhor queria que ele trabalhasse na igreja como Paulo, até com aquela dureza de marreta de Paulo, e o inimigo não queria. E qual foi a arma suja, covarde, que o inimigo pegou? Foi justamente todas as mágoas, ressentimentos, decepções, pelos fatos acontecidos. O que eu testemunhei aqui, publicamente no Tata, se você tivesse a coragem, você testemunharia também, em grau maior ou menor, mas há muita gente, infelizmente, machucada assim. E o Senhor não quer, porque você acaba ficando dividido, o seu trabalho fica impedido, a missão que o Senhor tem para você fica dividida, e até mesmo você fisicamente fica debilitado, porque não dá para você ser apóstolo na igreja
para você ir com tudo, levando para a igreja esta graça, porque, gente, nós somos os canais que Deus escolheu para levarmos à igreja esta graça extraordinária que é afirmada aqui por Dom Terra, é para a igreja inteira. E quando se diz para a igreja inteira, é para mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Graças a Deus, na paróquia de Dom Fernando, quase todas, eu não lembro agora os números exatos, mas ele mostrou quase todas as paróquias têm renovação. Mas é isso mesmo, e não é só todas as paróquias nossas terem a renovação, mas em todas as nossas paróquias, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, recebendo esse derramamento do Espírito, porque é a provisão de Deus para esses tempos. E provisão de Deus é provisão de Deus. Deus sabe o que é necessário para a sua igreja naquela hora. E Deus sabe que hoje a igreja precisa desse derramamento do Espírito Santo. E você não consegue ser este canal que vai levar esse derramamento do Espírito Santo, e ao mesmo tempo você cano todo sujo por ressentimento, por mágoa, por decepção. Deus quer acabar com isso hoje para valer. E a maneira dele fazer isso é derramando sobre você, hoje, o seu Espírito Santo. E nós dizemos: faz isso, Senhor. Nós precisamos dessa sua graça. Além disso, o Senhor sabe ainda quantas coisas acontecem conosco. O Senhor sabe, Senhor, quantos pecados ainda nos amarram. Esses pecadinhos, até tolos, que são pecados, nós não retiramos, Senhor. Mas são esses pecadinhos tolos que nos amarram, nos prendem. E também os pecados maiores, e também os pecados graves que acabaram se aninhando na nossa vida, Senhor. Nós precisamos desta graça especial. Nós precisamos desta graça extraordinária, Senhor. Hoje, agora, aqui, Senhor, batiza-nos no Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Pede comigo, pede já agora. Sim, Senhor, nós estamos precisando. Eu estou precisando, Senhor. A minha vida agora concreta, Senhor, precisa desse derramamento. Eu reconheço, Senhor, o Senhor olhando para mim, o Senhor está cheio de compaixão de mim, sim, tomado de compaixão por mim, porque o Senhor percebe que eu sou ovelha machucada, ferida, como se fosse ovelha sem pastor, Senhor. Mas eu tenho um pastor, sim, além de ter os meus pastores na minha igreja, na minha paróquia, na minha diocese, Senhor, eu tenho a Ti como pastor, Senhor, e eu sei que hoje o Senhor, pastor, o grande pastor, está me dando a provisão necessária, que é o derramamento do Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre mim, Senhor, derrama justamente nesse torrencial, Senhor. Eu preciso de um torrencial caindo sobre mim, Senhor, que lave agora a minha mente, que lave agora o meu coração, que lave agora os meus sentimentos, que lave até mesmo o meu corpo, Senhor. Sim, por causa das experiências erradas pelas quais eu entrei, Senhor. Também experiências erradas no campo da sexualidade, Senhor. Sim, eu estou pedindo, Senhor, purifica-me, Senhor. Purifica o meu corpo, purifica a minha alma, purifica o meu espírito, Senhor. Lava-me com o Teu Espírito Santo, Senhor. E mais do que isso, preenche-me com o Teu Espírito Santo, Senhor. Fortifica-me, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu preciso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, com a fortaleza do Espírito Santo. Sim, Senhor, com a fortaleza do Espírito Santo, para continuar sendo Teu apóstolo, para continuar sendo, Senhor, Teu evangelizador. Eu preciso, Senhor, para continuar orando, Senhor, para continuar exercendo o meu ministério, para continuar trabalhando, Senhor, nas várias pastorais. Eu preciso do Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre mim o Teu Espírito Santo, meu Deus. Sim, Senhor Jesus, realiza a Tua promessa: vós sereis batizados no Espírito Santo. Sim, descerá sobre vós o Espírito Santo, e recebereis força, e sereis minhas testemunhas. Faz isso, Senhor. Nós queremos, nós pedimos, e por isso, Senhor, nós nos abrimos e dizemos: enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. E eu levanto as minhas mãos, Senhor, e eu imponho as minhas mãos, Senhor, e digo: uma vez que foi o Senhor quem quis falar assim, uma vez que foi o Senhor mesmo que inspirou tudo isso, realiza o que o Senhor mesmo falou.
E obrigado porque já está realizando, Senhor. Obrigado porque já veio realizando, Senhor, durante todo esse tempo. Enquanto eu falava, o Senhor já ia fazendo. Mas agora, Senhor, de maneira especial estou pedindo, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs. Eles precisam, Senhor. Eles querem, Senhor. Eles se abrem. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu estou pedindo, reinflama o carisma de Deus que está em cada um deles, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Vamos ficando em pé, já agora. Vamos ficando em pé. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.